Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Antônio Carlos Seislak, sou médico clínico geral aposentado do Ministério da Saúde, por onde atuei durante 37 anos, aqui no Rio de Janeiro. Sou acupunturista e estudioso e trabalho com plantas medicinais e fitoterapia há quase 30 anos. Sou membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Fitoterapia, onde atualmente sou vice-presidente da associação, e sou coautor do livro Fitoterapia Contemporânea, que é publicado pela editora Guanabara Kugan e que se encontra em sua terceira edição. Trabalhei também durante 12 anos no programa de plantas medicinais e fitoterapia da Secretaria Municipal de Saúde aqui no Rio de Janeiro. Sou um homem branco, cis, idoso, poucos cabelos brancos, porque me faltam já muitos, e estou vestindo uma camisa social clara e uso um óculos de armação mais escura, e estou num ambiente em que visualiza-se um ar-condicionado ao fundo, uma parede clara, umas persianas e uma estante lateral. Vou apresentar aqui a vocês um caso clínico relacionado ao sistema cardiovascular, né, aqui no nosso módulo de fisiopatologia e fitoterapia. O roteiro segue mais ou menos o padrão dos roteiros anteriores, né, com o quadro de anamnese, antecedentes, medicamentos utilizados pelo paciente, exame físico, os exames complementares, um diagnóstico e depois a discussão, né, do caso, aqui nessa situação, quais os fatores de riscos e complicações da doença, o plano de cuidado instituído e a sugestão de fitoterápicos, depois a fórmula prescrita e o acompanhamento evolutivo da pessoa. Então, nesse caso aqui, a N, sexo feminino, 38 anos, é uma psicóloga, ela é casada. A N, ela trabalha no serviço público e também no seu consultório particular diariamente, e permanece quase o tempo todo sentada, né, atendendo, fazendo suas consultas terapia. Ela relata, então, que no último ano tem percebido que após o final da jornada as pernas dela estão edemaciadas, pesadas, né, os tornozelos e os pés. Então, ela, questionada, né, ela informou que as mulheres da família dela sofrem muito de varizes, né? A mãe dela, a avó, as tias, todas sofrem com varizes. No caso específico, né, da história dela, ela não tem história de traumas, né, ou de trombose venosa profunda, que podem ser precursores, né, então, de varizes, né, do surgimento de insuficiência venosa crônica, né? Também não utiliza anticoncepcional. Ela refere que é constipada, com evacuações somente a cada 2 ou 3 dias, né, e que sofre de hemorroidas ocasionais. Como ela trabalha em ambiente refrigerado, ela tem pouca sede, então água. Quanto à questão da alimentação, varia. Tem dias que ela almoça, tem dias que ela janta, tem dias que ela só se alimenta de fast food. E tem também um hábito, né, de que sempre doces e chocolates ela busca durante o período da noite, né? Ela fica ansiosa por comer um doce, um chocolate no período da noite. Se considera uma pessoa saudável, sedentária, né? Porque também só caminha no parque lá da cidade dela ocasionalmente no final de semana, e, em termos de medicação, faz uso apenas de vitamina D, 1.000 unidades internacionais por dia. O exame físico destaca-se obesidade grau 1, ela tem um IMC de 31, tem alterações tróficas na pele dos membros inferiores, ressecamento nas pernas, um leve escurecimento na região dos tornozelos, né? A gente sabe que o depósito de hemosiderina faz com que haja esse escurecimento no tornozelo, e o edema de uma cruz em 4, depressivo, às vezes pode chegar até mais de uma cruz em 4, além de microvarizes assim espalhadas pelas coxas e pelas pernas. Então, é feito um ecodoppler de membros inferiores, mostrou uma discreta incompetência das veias safenas e perfurantes, e o exame laboratorial dela mostrou que
não tinha alterações de glicose, nem de colesterol, nem de triglicerídeos, a função renal e hepática dela eram preservadas. O diagnóstico dessa paciente é de insuficiência venosa crônica dos membros inferiores por estase, agravada por excesso de peso, além de ter constipação intestinal, né, e o quadro de obesidade. Esse é um quadro que a gente vê com extrema frequência nos ambulatórios, né, nas queixas dos pacientes na atenção primária. Né? E a gente não tem, de uma forma geral, nenhum tratamento disponibilizado, né, pelo Sistema Único de Saúde, medicamentoso, para cuidar de varizes. Então, essa é uma situação em que a fitoterapia ela pode ajudar muito, porque ela funciona muito bem e não tem um medicamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Então, aqui, eu sugiro, mais uma vez, então, uma pausa, né, para que vocês exercitem com vocês, né, quais os fatores de risco que vocês conhecem para o desenvolvimento de varizes, né? Quais as complicações que são comuns, né, a pacientes que sofrem de insuficiência venosa crônica. Tá? Então, aí vocês fazem esse exercício e aí a gente dá continuidade a ele. Então, os fatores de risco, né, principais são, primeiro, uma história familiar, que ela tem. Segundo, permanência prolongada na posição ortostática ou sentada, que ela também tem. O uso de anticoncepcionais orais. Grande esforço físico ao carregar peso. Né? Isso daí acontece muito frequentemente com trabalhadores que carregam muito peso. Né? E esse esforço físico promove não só o surgimento de varizes, como também o surgimento de hemorroidas. Né? Obesidade. Tem obesidade. Gravidez é um fator para surgir aquelas pequenas veias nos membros inferiores. E constipação intestinal, que é um dos fatores predisponentes no surgimento de hemorroidas. Né? E as complicações, quais são? Principalmente rupturas de varizes, que é um sangramento normalmente muito vultuoso, a úlcera de Stase, também muito chato de tratar, eczemas, né, ressecamento da pele, prurido, descamação, e a hiperpigmentação da pele, que é aquilo que a gente viu ali no caso dela, que é o depósito de hemociderina. Então, aqui, mais uma vez, vocês podem interromper a sequência dos slides e avaliar quais as sugestões que vocês dariam como plano de cuidados não farmacológicos para a nossa paciente AN e qual o plano terapêutico, fitoterápico, que você poderia sugerir para a nossa paciente. Né? Que plantas seriam possíveis de serem usadas que atuam, né, como venotônicas, né, que atuam na diminuição do edema dos membros inferiores nos pacientes. Então, aqui vocês podem fazer esse exercício. Então, as condutas não farmacológicas, elas são extremamente importantes para que as varizes diminuam a intensidade de evolução. Tá? Muitas vezes não adianta você apenas se tratar, tomar medicamentos, se você não utilizar grande parte dessas condutas não farmacológicas. E quais são elas? No caso da nossa paciente, orientar que ela levante-se e caminhe nos intervalos entre as consultas, entre os atendimentos. Então, ela dê ali uns 3 minutinhos para ela ficar caminhando e movimentando os membros inferiores, que assim você melhora o retorno venoso. Aumentar principalmente finais de semana, se ela não tiver a possibilidade de fazer durante a semana, aumentar a frequência das caminhadas. Utilizar meias elásticas é muito interessante que se faça uso, auxilia demais. Nos lugares muito quentes, a gente sabe, de clima muito quente, a gente sabe da dificuldade que isso se faz muitas vezes para as pessoas, porque a meia elástica ela esquenta, né, e o ambiente é muito quente, mas é importante que faça. Forçar a ingesta hídrica para melhorar, diminuir também a dificuldade de evacuação. Encaminhar, então, também, foi encaminhado ao serviço de nutrição para controle de peso, aumento da ingestão de fibras e ajudar a reduzir a ingesta de doces e chocolate, como ela faz uso com frequência. Além disso, aumentar nela a exposição ao sol da manhã,
dentro da possibilidade. E as opções de tratamentos para as varizes? Que plantas poderíamos usar? A centela asiática, que é a centela, o Aesculus hipocastano, que é a castanha da Índia, a Vitis vinifera, que é a uva, o Vaccinium myrtillus, que é o mirtilo, Melilotus officinalis, que é o meliloto, e a Mamelis virginiana, que é uma Mamelis que pode ser utilizada tanto por via oral, quanto em uso tópico no tratamento das hemorroidas ou mesmo dessas veiazinhas que se apresentam nos membros inferiores. Então, temos aqui várias opções de tratamento que podemos utilizar. No caso da nossa paciente, eu utilizei aquela planta medicinal que é mais conhecida e que eu gosto muito, porque vejo bons resultados com o uso dela, que é o Aesculus hipocastano, que é a castanha da Índia, da qual a gente utiliza as sementes. Ela tem ação venotônica, anti-inflamatória. No caso dessa paciente, utilizamos uma cápsula do extrato seco padronizado em 30% de ecina, na dose de 250 miligramas, tomando uma cápsula 2 vezes ao dia. Foi prescrito durante 3 meses para avaliação. E como essa paciente também se queixa de peso na perna e aquele edema mais frequente, né, mais contínuo, foi sugerido a ela que utilizasse o Equisetum arvense, que é a cavalinha, né, que é uma planta diurética, da qual se utilizam as folhas e as partes aéreas, né, em decocção no preparo de chá. Por quê? Porque essas folhas e partes aéreas são duras na cavalinha. Então, a infusão não é suficiente. Então, a decocção é necessária. Então, por 10 minutos, fazer a decocção e tomar o chá, preparando uma xícara de chá, que em geral tem 150 ml, 2 gramas da droga vegetal para uma xícara de chá. E tomando uma vez ao dia durante 10 dias, apenas para aliviar aquele edema da paciente. E aqui é importante frisar, né, que o SUS não fornece atendimento de esclerose de varizes, então a percepção de melhora nesse quadro varicoso dos pacientes, é bem mais demorada essa percepção de melhora. Então, é importante, mais uma vez, os profissionais de saúde que atuam na atenção primária estarem lidando com a informação, passando isso para a pessoa, para que ela não diminua aqueles cuidados que ela precisa ter. Porque o resultado, como é um resultado a longo prazo, muitas vezes ela não está adiantando nada, estou fazendo isso, não está adiantando nada, mas não funciona dessa maneira. Adianta, sim, desde que a pessoa tenha um pouco mais de tempo, dê tempo para que aquilo funcione. Então, após um mês, a paciente seguiu parcialmente as recomendações, ela fez uso da castanha da Índia regularmente, tomou o chá de cavalinha pelos 10 dias recomendados, houve, então, uma redução do edema de membros inferiores, ela se sentiu mais confortável, com menos peso nas pernas, não conseguiu mudar muito a alimentação, nem fazer aquelas caminhadas nos finais de semana, mas ela tem se levantado mais entre os atendimentos, tem usado meia elástica ocasionalmente, e a constipação é que não melhorou ainda. Diante disso, mais uma vez, há que se fazer o reforço de que ela precisa utilizar aqueles cuidados que foram orientados a ela, entendeu? As caminhadas precisam ser feitas para que ela tenha uma melhora mais rápida, ou então não tenha uma piora tão acentuada. Diante disso, a conduta foi acrescentar um fitoterápico para regular a função intestinal e assim evitar o surgimento de novas hemorroidas, que é mais uma outra preocupação. Até que a alimentação promovida pela nutricionista, né, corrigindo, melhorando a ingestão de fibras, aquilo volte a funcionar e que ela possa ter uma evacuação diária. Então, a prescrição para a AN foi a Aesculus hipocastano, castanha da Índia, uma cápsula de extrato seco, 250 miligramas 2 vezes ao dia, por mais 6 meses, e introdução, então, da Plantago ovata, que é o psílio, que é um laxante suave, né, do qual a gente utiliza essa semente em pó, que é dissolvido 5 gramas desse pó de sementes em um copo de água e tomar um copo cheio de água. Tomar esse copo com a planta dissolvida, né? Agora, nesse caso do psílio, é fundamental, importantíssimo, que se oriente a paciente
ou, nesse caso, a que ela deva, obrigatoriamente, depois de tomar essa solução com a planta, que ela tome pelo menos mais um copo cheio de água logo a seguir. Por quê? Porque a psílio, né, o psílio, ele pode provocar um entumecimento. E já houve casos descritos na literatura de até obstrução esofagiana por ingestão de psílio que não foi seguida essa orientação de beber o líquido. Então, como ingeriu com pouco líquido, houve aquele entumecimento e formou um bolo no esôfago da pessoa, e aí teve uma grande dificuldade, teve que ser tratada com outros mecanismos para essa desobstrução. Então, é fundamental que, ao se ingerir a Plantago ovata, que é o psílio, se tome pelo menos um copo cheio de água, além do copo em que está a solução, tá bom? E isso daí deve ser feito após o jantar, porque é uma planta laxante. No dia seguinte, ela começa a fazer o efeito de melhorar a evacuação da pessoa. É fundamental insistir nos cumprimentos das metas não farmacológicas, que é a orientação a ser seguida. Esse, então, foi um outro caso, e espero que também seja útil para a metodologia de casos que vocês vão ver no dia a dia. Muito obrigado.